Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre controle de treino. É um tema um pouco mais técnico, mas que vai abranger aí em como eu faço o controle de variáveis de treino para qualquer objetivo, seja ele saúde, performance, hipertrofia, porque na verdade isso daí vai me mostrar aonde eu estou acertando e errando como treinador e também tem o feedback do meu aluno, que na minha aplicação é o mais importante, porque o treino vai depender de como ele reage ao programa de treinamento, ao dia a dia ali dos treinos, para eu poder adaptar, seja para mais ou para menos, ou até manter o planejamento. Porque tudo depende de como vai ser o alcance de resultado. Se essas variáveis que a gente está controlando, elas estão sendo ideais e também se os resultados estão sendo atingidos ou se está me deixando mais longe do meu resultado. Então, aqui para começar, eu vou começar mostrando uma planilha e depois vou mostrar uma outra mais simples, tá? Mas para começar, um pouco de como eu controlo. Então aqui vem a parte da programação dentro das semanas. É um aspecto um pouco mais geral que eu coloco aqui em cima, ó. Onde está geral, eu falo dos objetivos que eu pensei para aquele atleta, para aquele aluno, e na parte específica, alguns detalhes mais específicos que ele vai precisar trabalhar. Mas aí, para mim, uma coisa muito interessante foi quando eu coloquei aqui embaixo a parte de relatórios, que ele vai me relatar semana a semana. Então, ele vai relatar como que foi a rotina de treino, se teve algum problema, se foi bom, se foi pesado, se foi leve, e qualquer outra coisa externa que tenha influenciado. E eu também coloquei aqui um score para ele poder anotar de 0 a 10 de sono e alimentação. Essa parte é um pouco mais empírica, para falar a verdade, pessoal. Não é nenhum questionário rebuscado e nem padrão ouro, mas é uma forma que a gente tem de identificar um problema ou apontar até uma solução. Por exemplo, aqui, ó, a minha aluna relatou para mim algumas coisas relacionadas aí a TPM. Então, na segunda semana, ela falou que o treino não rendeu muito e a alimentação foi 6, então não é uma alimentação lá que ajudou muito ela a treinar, provavelmente, e o sono 9. E o sono aqui variou entre 9 e 8, ou seja, o sono não é um problema dela, ela tem um sono tranquilo. A alimentação, no começo aqui, estava em um score um pouco mais baixo e depois se elevou. Então, por aqui, eu posso começar a fazer algum link sobre algum problema ou até que está acertando legal. Por exemplo, o sono dela, eu não tenho visto problema aqui. Depois, lógico que eu posso conversar com ela e colher mais informações. Então, isso aqui, na verdade, é só para a gente ter um pontapé inicial aí na coleta de dados. Se o resultado não tiver sido atingido, ou se ele foi atingido e até ultrapassado, isso aqui eu posso fazer um link com a performance, com a perda de gordura, até mesmo do treinamento com o sono, se ela começou a treinar e começou a dormir bem. Então, não é necessariamente uma via unilateral, é bilateral, que vai e volta. Uma coisa sempre vai influenciar na outra. Então, aqui na segunda parte do meu controle, é onde eu coloco os treinos. Nessa parte lateral, eu coloco a importância de cada exercício. Aqui, nessa parte azul, eu coloco os exercícios que eram para ser executados. Número de repetições vem nessa parte verde. Nessa parte aqui, lilás, roxo, vem o número de séries para cada dia. Aqui em cima de laranja vem a intensidade para aquela semana e aqui a indicação da semana. No caso, são 5 treinos. Então eu fiz isso de semana em semana em cada treino. Por exemplo, ó, treino 5, 4, aqui em cima o 3, aqui o 2 e aqui o 1. Então, o que eu faço? Eu contabilizo o número de séries e repetições tanto por treino quanto por semana. Então eu sei que o treino um na primeira semana, aqui ó, eu tenho 231 repetições, divididas em 17 séries. E aí eu vou colocando intensidade e volume de acordo com o que eu penso ser o ideal e manejando essas duas variáveis. Por exemplo, na última semana desse treino, são 15 repetições e 189. Na verdade, são 15 séries e 189 repetições.
Isso aí vai ter uma carga bem diferente da primeira semana, com o intuito que eu tenho, seja aumentar força, resistência, ou até uma semana de descanso. Depende de tudo, tudo é muito organizado. Por exemplo, na primeira semana, são 85% de intensidade. Na última semana, na semana 8 nesse treino 1, 50, 60%. Por quê? Eu quero fazer uma semana recuperativa. E assim segue durante todo o treinamento. Todo treino dessa semana vai ser mais leve. Aí, nessa parte final aqui, o que que eu tenho? O número de séries daquele exercício dentro de todas as semanas e o número de repetições por exercício, no caso aqui, dentro de 8 semanas. Isso podem ser 4 semanas, podem ser 6, 8, 12, quantos vocês quiserem, tá? E não necessariamente eu vou usar todas essas informações. Algumas eu uso, outras eu tenho ali para fazer um link de alguma coisa futura. Aqui embaixo eu tenho uma tabela onde a gente contabiliza os pesos que foram atingidos, para ver se nas intensidades descritas foram atingidas ou não. E aí depois eu vou lá naquele relatório e vejo se ela teve alguma dificuldade, coisa e tal. Então, por exemplo, ó, treino 1, aqui nessa região, eu tenho a descrição de peso atingido dentro de cada semana. Semana 1, 104. Semana 2, 110. Semana 3, por algum motivo, não tava descrito. Semana 4, que é uma semana que a intensidade abaixou um pouquinho, 98. E aí hoje eu não vou discutir muito o porquê dessas coisas. É mais mostrar como eu faço para depois trocar um pouco mais de ideia sobre essas questões. Então é mais ou menos isso. E muito interessante também, que eu tenho aqui embaixo, que é o RPE de treino, que seria aí um adaptado de escala de Borg, né? Que aí, dentro desse score, eu vou também tendo um controle um pouco maior sobre como ela se sentiu na percepção subjetiva do esforço. Se ela se sentiu muito cansada ou não, se o treino foi muito extenuante, foi muito tranquilo. Às vezes o treino vai ser um pouco mais extenuante, mas é o objetivo. Às vezes o treino vai ser um pouco mais leve e também é o objetivo. Não tem problema nenhum. É só para ver se está condizendo mesmo. Se não está todo dia leve ou todo dia pesado, alguma coisa pode estar acontecendo. E aí eu coloquei aqui um link para eu ter uma ideia de repetições por exercício dentro de cada semana. Então, por exemplo, ó, eu sei que agachamento na primeira semana eu vou ter 132 repetições. E aí vai abaixando. 120 na segunda, 110 na terceira, 100 na quarta e assim sucessivamente. E aí, por que que eu faço isso? Tem um objetivo específico. Essa planilha é para ganho de força. Então, dentro desses exercícios, foram os que eu selecionei, são os exercícios do powerlifting, né? Ali agachamento, levantamento terra, supino, foram os que eu selecionei para trabalhar o controle de treino. Como é desenvolvimento de força, hipertrofia, são exercícios que estão extremamente ligados e são o meu carro-chefe. Poderiam ser outros, não tem problema. Cada um vai saber o que é melhor, o que se adequa melhor dentro ali da sua rotina, dos seus objetivos. Esses foram os que eu escolhi, não quer dizer que eu não olhe outros, mas é para eu ter uma noção do que está acontecendo, de como está o volume. Então aí, ok. E aqui eu tenho uma calculadora que seria de RM. Aqui eu tenho os valores prescritos de repetição máxima. Então, nessa parte aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o RM de agachamento, supino e levantamento terra. São valores aí que a gente chegou por meio de fórmulas e acompanhando o próprio treinamento, que seriam os valores que eu me baseei para colocar as intensidades lá. Ah, 80%, mas 80% de quanto? Tá aqui, agachamento, por exemplo, é 123. Então eu venho aqui do lado, essa aqui é uma calculadora para facilitar a vida. Ah, mas quanto que é 70%? Quanto que é 90% vamos colocar aqui do levantamento terra, que são 136 quilos. Por exemplo, quanto que é 70%? Então eu venho aqui, ó, 136, seleciono ali e me dá todos os valores de 40 a 100%, de 5 em 5%. Para facilitar a vida de quem está treinando, não precisa ficar fazendo muita conta durante o treino. Isso aqui é bem usual, bem fácil de fazer e ajuda bastante. Então, isso daqui é uma forma de facilitar o treino e como que eu me baseio para prescrever as intensidades. Já nessa aba, eu tenho uma avaliação qualitativa, que é onde eu analiso
vídeos, dentro de cada exercício, anoto o número de repetições, o peso que foi usado, e descrevo ali. Ah, aqui teve dificuldade, no levantamento de terra o tronco estava indo muito à frente, o quadril não estava bom. Ah, no supino o ombro estava instável, no agachamento a coluna estava indo muito à frente. Então são todos os detalhes que eu coloco de forma qualitativa, que seria uma análise visual mesmo. Nada muito rebuscado de análise biomecânica, porque não é a ideia aqui agora. Não é que um seja melhor que a outra. É apenas o modelo que eu selecionei, mas dá sim para fazer muita coisa acima e dá também para fazer algumas coisas mais básicas. E aí também, nessa parte é interessante, não só para apontar problemas, mas para falar que o movimento tá bom, se tiver tudo certinho, as cargas foram atingidas e coisa e tal, a postura tá boa. Então aqui é para eu ter mais um dado, de que eu posso ir ali e olhar, pô, nessa fase de treino aqui, o movimento tava bom, ah, nessa aqui não tava. Ó, mas comparando um mês depois, por exemplo, o mesmo movimento, a mesma carga, vamos ver se deu diferença. Aí você vai lá e compara com a avaliação antiga, vê se o movimento melhorou ou piorou. Então é sempre assim, é sempre reavaliando. A gente tem que ter sempre esse feedback, tanto interno, que é o que nosso aluno relata para a gente, quanto externo, que é o que a gente vê, o que a gente analisa, o que a gente pode dar de ideia, porque os treinadores que têm que ter essa visão mais específica. E o aluno é muito importante que ele dê esse feedback para a gente. O que que ele está sentindo, que ele use também a experiência dele dentro daquela modalidade ali para falar, "Ah, eu estou achando legal, tá melhorando, ou eu estou com dificuldade nesse movimento." Então isso daí tudo vai ser uma coleta de dado a mais para a gente continuar a prescrição. Aqui, por exemplo, um link muito interessante que a gente pode fazer é com a avaliação física, que a gente mede ali o percentual de gordura, peso total e a massa magra. E a gente pode fazer os links com a época de treino daquela pessoa. Ah, na época que você fez esse tipo de treino, olha o resultado que deu. Nessa época aqui, ó, o percentual de gordura estava mais alto, você teve mais dificuldade ou mais facilidade em tal coisa. Ah, aqui a dieta estava mais calórica, menos calórica, então deu um resultado tal. Porque isso aqui vai influenciar diretamente na performance e na qualidade dos treinos, consequentemente, no resultado que a pessoa quer atingir também, porque trabalha muito com a parte fisiológica do nosso corpo. E aqui, para mim, é onde está o ouro da coisa, que é onde eu mais gosto de sentar, analisar e pensar em como eu vou prescrever tudo, que seria o volume e intensidade desses treinos. Aqui seria mais o volume. Naquela planilha lá onde estão os treinos, é onde eu já brinco mais com intensidade. Mas aqui eu vejo a densidade do treinamento. Quanto de volume que tem dentro de um determinado espaço-tempo. Por exemplo, aqui eu medi por repetições, mas isso pode ser, por exemplo, na corrida, no ciclismo, por quilometragem. Então, eu consigo medir a densidade de várias formas, dependendo do esporte que a pessoa pratica. Então, aqui eu fiz por volume e fui fazendo alguns links, por exemplo, nesse gráfico aqui, de repetições por cada treino dentro de cada semana. Então, eu sei como que ele está oscilando para cima ou para baixo e quando eu monto, eu tenho que entender o porquê que tem essa oscilação dentro de cada treino. Então, no começo, todos os exercícios, eles estão em volume maior. Já na última semana, que é a semana 8, olha como alguns treinos diminuem e um só se mantém. Por que que esse se mantém? Ele é mais importante, é menos? O que está acontecendo nesse treino? E aí é uma outra discussão já, que eu não vou abordar hoje, mas é um tema muito bacana que vai influenciar totalmente no planejamento desse treino. Também faço por séries, assim como das repetições. Quantas séries que aquela pessoa vai executar dentro de cada treino, dentro de cada semana. Isso aqui é importante para eu poder saber como que eu vou administrar o treino, o que está acontecendo, se é mais volume, mais intensidade, se a densidade aumenta, diminui, qual vai ser o nível de esforço, como que eu vou administrar principalmente a parte de recuperação, porque se eu tenho mais treinamento, mais densidade, mais volume, mais intensidade, eu preciso administrar a parte da fadiga. É de extrema importância. Ninguém consegue manter muito exercício, muito intenso por muito tempo. Tem que ter a parte de recuperação. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aqui, ó, eu tenho repetições por semana. Então, dentro de todos os treinos, eu faço um compilado
e aqui eu tenho uma variação de quantas repetições vai dar de cada semana. E isso a gente tem na literatura alguns valores de referência. É um pouco vago ainda, dependendo do que a gente for fazer, como a gente for administrar, dentro de cada modalidade e objetivo, mas é referência. E de resto, a gente também tem que criar o nosso, porque isso aqui vai me servir como background. Porque eu tenho os valores de referência dentro de um estudo, por exemplo, mas eu preciso saber, não de um estudo de um N, de uma amostra, de 10, 15, 20 pessoas, ou até mais, né? Ou menos também, dependendo do tipo de estudo que for. É muito importante eu saber, porque eu preciso partir de algum lugar, eu preciso daquele conhecimento, porque alguém já testou aquilo em um ambiente mais controlado. Mas eu preciso saber do meu aluno também. O que está acontecendo com ele? Como que ele está reagindo ao treino? O que que ele já fez? O que que deu certo para ele? Porque aqui meu N é um. Eu faço praticamente com isso um estudo de caso. A minha amostra é uma pessoa. Porque às vezes eu posso ler todos os tipos de literatura e nada se aplicar ao meu aluno, por conta de perfil, da rotina, dos objetivos que ele tem e coisa e tal. E não quer dizer que é certo ou errado. Eu preciso trabalhar a adequação do treino. Eu preciso adequar o treino ao objetivo dele. Eu preciso adequar o treino à rotina, ao perfil dele, o que ele está disposto a fazer para atingir seus objetivos. Claro que às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas eu sempre tenho que jogar franco com ele. E aqui, por exemplo, eu venho trazendo um gráfico com as repetições de cada exercício por semana, que é aquele mesmo que tem naquela outra aba, na verdade. Só para eu ter uma ideia visual. Mas os números estão todos descritos ali, eu tenho o total de tudo, então eu acho isso muito importante para eu saber o que está acontecendo. Eu trabalho muito dessa forma. Existem pessoas que trabalham com outras formas. Por exemplo, tem gente que trabalha com treinamento baseado em velocidade, que é muito interessante. É um pouco diferente disso aqui, mas é uma forma de controle de treino, que não é melhor, não é pior. É simplesmente mais uma forma muito bacana, inclusive, e que cada profissional vai ter aí a sua expertise de trabalhar com uma coisa ou outra. Daria, por exemplo, para eu colocar o treinamento baseado em velocidade aqui? Com certeza, e inclusive seria muito interessante principalmente na parte da gente administrar a fadiga. Mas aí são coisas que podem fazer. Existem muitas coisas que podem ser feitas e tudo é muito interessante. Só depende como que a gente vai aplicar cada uma. Então, fechando essa planilha aqui, é uma das que eu tenho. Eu tenho uma mais simples também, onde aqui, por exemplo, eu dividi toda a estrutura do treinamento daquele aluno. Então, por exemplo, no dia um, no dia 2, dia 3, dia 4, e aí eu dividi em 4 dias de treino, que era a proposta dele, já é uma proposta diferente da outra planilha, e em 3 partes o treino. No começo, sempre alongamento, mobilidade e aquecimento, de acordo com as necessidades daquele dia e específicas dele. Na parte 2, exercício de força, e na última parte, que ele é um aluno que gosta de CrossFit, dessa pegada de circuito, coisa e tal, desse tipo de treinamento, algum circuito e aeróbicos. E eu joguei a proposta para ele, ele topou, achou legal. Ele queria alguns dias mais tranquilos, que às vezes ele estava cansado por causa da rotina mesmo, mas não queria deixar de treinar. Então joguei aqui um aeróbico leve e aí coloquei essa planilha para ele, com 2 treinos, 4 circuitos. Nos dias livres, ele poderia fazer 25 a 40 minutos de aeróbico, descanso, ou fazer apenas o circuito. E aqui, uma forma de controle que eu tive foi a carga. Dentro de 6 semanas, uma proposta diferente daquela também, que seriam 8. E aí, para eu saber se ele está evoluindo ou não, é uma pegada mais tranquila, é uma coisa que ele se adaptou bem, ideal para ele. E tem gente que não tem paciência de ficar preenchendo aquele outro tipo de planilha também. Depende muito da estrutura, de como a pessoa quer e coisa e tal. Mas aqui já é uma coisa que eu consigo administrar. Se o treinamento está dando resultado ou não, dentro disso aqui. Claro que existem muitas variáveis para trabalhar junto. Mas essa daqui é uma das que eu consigo trabalhar e ter uma ideia de como está fluindo o treinamento. Claro que eu posso contar com o feedback dele também, perguntando e coisa e tal. Então, aqui é um dos jeitos que eu fiz. Então, pessoal, tipo assim, para hoje, o que eu tinha para trazer é isso.
Existem muitas formas, vários e vários links para fazer ainda, alguns que já existem aí, algumas relações diretas com exercício, performance, inúmeros resultados, se a pessoa quer melhorar o percentual de gordura, aumentar a massa magra, resistência aeróbica. Então existem muitas formas para fazer, algumas já estão descritas aí em artigos há muito tempo, e outras aí que estão no ideal. A gente pode começar a colocar em prática e criar novos links de novas formas de fazer a coisa mais controlada, mais simples. Então, tudo é possível, desde que a gente tenha conhecimento para poder aplicar. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar comigo como que você faz, você que é profissional, ou você que é atleta aí, praticante, quiser me contar também como que você controla o seu treinamento, vai ser sempre muito interessante. Se precisarem de ajuda, vocês podem contar comigo a qualquer momento e espero ter agregado aí um pouco de informação hoje. Muito obrigado e tchau, tchau, até a próxima.